Pessoal, no último exercício aí a gente fez um exercício sobre os números pares e ímpares utilizando while, né, pessoal? Antes disso a gente falou sobre for, e é exatamente sobre o for que a gente vai fazer um exercício agora, pessoal. E nesse exercício aqui, pessoal, a gente vai simplesmente exibir uma tabuada. Coisa simples, né? Utilizando o laço for. Pessoal, o exercício é bem simples de fazer. Vou ler aqui o enunciado, você tenta resolver depois, se for o caso, né? E aí a gente depois tenta resolver junto, tá? Então, o exercício é assim, pessoal. Crie um programa que solicite ao usuário um número e exiba a tabuada desse número utilizando um laço de repetição. Bom, como eu já falei, né, pessoal, o laço de repetição que a gente vai utilizar nesse caso aqui é o for, tá? A gente pode utilizar outros laços, não tem problema nenhum, dá até para utilizar até um switch case se for o caso, mas como o nosso objetivo aqui são os laços de repetição, e nós estamos focando neles agora, a gente vai fazer outros exercícios baseados nesses laços de repetição, a gente vai utilizar o laço for, beleza? Então se for o caso, pessoal, dá uma pausa aí, tenta resolver, e aí volta aqui pra gente tentar resolver junto. Beleza, pessoal? Pausa feita então? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar o nosso package aqui. Então a gente já está na aula 51, né, pessoal? Vamos para a aula 52 aqui. E o objetivo desse package aqui vai ser a nossa aula 52, né, pessoal? Nossa aula 52, a gente vai criar aqui uma classe nessa aula e vai chamar essa classe de tabuada. Tabuada. Beleza? Então a gente tem aqui a nossa tabuada. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai importar aqui o nosso java.util.scanner, né, pessoal? Porque a gente vai utilizar ele para entrar com dados no terminal, no caso aí, um número da tabuada que a gente quer exibir, beleza? Então aqui a gente já tem a nossa classe, nossa tabuada, a gente vai iniciar nossa classe principal aqui, nosso PSVM, né, pessoal, aqui no IntelliJ, ele chama a nossa classe principal. E aqui, pessoal, a gente vai inicializar o nosso objeto scanner. Então, scanner é igual a new scanner. E aqui eu ponho o meu system.1 e minha entrada terminal, tá? E dou um OK. E tá tudo certo. Beleza? Então aqui, pessoal, o que a gente vai perguntar para o usuário? A gente vai dar um sort aqui e qual tabuada deseja exibir? Tá sendo cortês, né, pessoal? Qual tabuada deseja exibir? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um int número, né? Número. E vamos armazenar, claro, né? Esse valor que o usuário vai entrar no terminal aí. Então, int número é igual a scanner, tá? Ponto next int, né, pessoal? Então, que é a nossa entrada aí no terminal. Opa, foi para baixo aqui. Beleza. Então, aqui a gente já recebe o número aqui que o usuário vai, né, digitar no terminal ali e já vai armazenar na variável número, beleza, pessoal? E aqui agora a gente vai fazer a nossa tabuada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui e vai digitar um sort. E aqui, pessoal, a gente vai exibir a nossa tabuada. Quando o usuário entrar com os dados aqui, ser armazenado o número, a gente vai exibir abaixo aqui a tabuada aqui referente ao número que ele colocou, né? Então a gente vai colocar tabuada do o quê, pessoal? Do número, né? Então a gente vai colocar aqui o número, vai concatenar, tá? Opa, primeiro a gente vai colocar número aqui, tá? Um maisinho aqui. Aqui a gente coloca o nosso igual aqui, mais na verdade não é aqui agora, né, pessoal? Não vou fazer isso aqui, peraí. Acho que eu tô colocando coisa errada aqui, né, pessoal? A gente vai fazer o nosso número primeiro. E aí sim, agora sim. Aí a gente coloca aqui o nosso... Beleza, é isso. Então é só para exibir, né, pessoal, o número da nossa tabuada aqui. Daí ele vai exibir logo abaixo disso aqui, é isso que eu quero. Beleza? Então para isso a gente vai utilizar o for, né? Para a gente começar aqui a gente vai dar um for. E nesse for aqui a gente vai inicializar uma variável i aqui com o valor de 1. Opa, de 1, tá? E aí a gente vai colocar aqui a condição, né, pessoal, que
o i aqui enquanto ela for maior, ó, menor ou igual a o quê? A 10, né, pessoal? Que vai de 1 a 10 a nossa tabuada. A gente faz um incremento, então i mais mais. Beleza? Então essa é a nossa condição que a gente coloca a nossa variável aqui, tá? Então, veja só, pessoal, esse trecho aqui. Enquanto a nossa variável ela for igual a 1, né, no caso aqui, não que ela enquanto, né, na verdade ela inicializa aqui com o valor de 1, tá? O enquanto ele vem aqui, ó, que enquanto a nossa variável ela for menor ou igual a 10, ele vai incrementar um valor a mais, um dígito a mais no caso, né? Então ele vai de 1 em 1 no caso aqui, beleza? Então aqui a gente vai dar um int resultado, porque é onde a gente vai tá exibindo, né, o nosso resultado, que é igual ao quê, pessoal? Ao nosso número vezes o quê? Vezes o nosso i, né, pessoal? Porque a hora que ele for incrementando, automaticamente ele vai fazendo a nossa multiplicação aqui, beleza? E aí agora a gente vai exibir aqui o nosso sort, a gente vai exibir aqui o nosso resultado, né, pessoal? Que é todo o nosso cálculo aqui, nossa tabuada, em si, por assim dizer, né? Então, o nosso número mais... Aqui a gente coloca o xzinho, né, pessoal? Porque para fazer aquela separação, né? Tipo, tal vezes tal e assim por diante, né? A gente concatena aqui com a nossa variável i. E concatena de novo aqui com o resultado aqui, que a gente vai dar uma concatenada aqui de resultado. Beleza? Então aqui, pessoal, é para vocês entenderem que o nosso número é essa mesma variável que a gente está entrando aqui. Veja só. Então é um número que a gente entra aqui, tá? Então aqui a gente faz o nosso for. Então o nosso resultado ele vai ser o nosso número, que vai ser o número que a gente entrou, vezes o i, que vai ser sempre incrementando de 1 em 1 aqui. Beleza? Por isso que ele vai colocar a gente coloca o nosso número, ele vai ser sempre o mesmo número aqui, tá? E aqui ele vai ser o vezes, né? Vai ser o xzinho nosso aqui. Aqui eu concateno com a variável que vai sempre incrementar, então ela vai até 10 no caso. Igual o nosso resultado vai ser esse cara aqui, tá? Que o nosso resultado é o quê, pessoal? É a soma do que for incrementando ali na variável i. Beleza? Será que isso vai dar certo, pessoal? O princípio é bem simples mesmo, tá, pessoal? Esse exercício aqui, vamos já exibir aqui. Aqui faltou só dar tirar ali, né, pessoal? Tirar o ln aqui, né, para ele ficar na mesma linha, tá? Então, qual da tabuada deseja exibir? Vou colocar do 2 mesmo, né, que é mais simples, né? É isso, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Tá lá, ó. Qual tabuada deseja exibir? A do 2. Beleza, a tabuada do 2. Então ele vai lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso. É muito simples o exercício, tá? O que faltou a gente colocar aqui é a gente tirar esse cara aqui, né? Esse ln. Porque daí ele vai exibir na mesma linha, tá? Agora sim, quando a gente der um play aqui, a hora que ele for perguntar... Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar essa barrinha do Mac, que ela é muito chata, cara. Beleza. Aí agora sim. Qual é a tabuada que deseja exibir? Vamos colocar do 5 aqui mesmo, pessoal. Olha lá. Beleza. Então a tabuada que ele exibiu para nós aqui é a tabuada do 5. Ficou exatamente como a gente programou lá, né? Então, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a nossa forma de exibir uma tabuada utilizando aqui o laço for, tá, pessoal? Um exercício bem simples de tudo, né, pessoal? Igual eu falei anteriormente, pessoal, não se envergonhe em fazer esses exercícios, pessoal. É bom que você treine bastante, né, que você basicamente saiba o que você está fazendo quando você entra ali com os parâmetros, quando você inicializa as variáveis, né, pessoal, quando você incrementa. Então, para você saber exatamente o que você está fazendo, beleza? Igual eu falei, o exercício aqui é bem simples, né, pessoal? E aí nos próximos exercícios aí a gente vai tentando aumentar aí um pouquinho o grau de dificuldade, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo.